Primeiro de tudo, o que é importante eu falar aqui pra vocês. O que é a celulite? A celulite nada mais é que um depósito de gordura que a gente tem logo abaixo da pele, tá? Ela é um acúmulo de gordura nos tecidos e normalmente esse acúmulo de gordura vem por um processo inflamatório, vem por inflamação. Então, quando você tem um processo inflamatório, provavelmente vem acometido de celulite. Quais são as causas da celulite? São meninas que fumam, meninas que não funcionam bem o intestino, meninas que bebem pouca água, meninas que não fazem atividade física, meninas com problemas hormonais, tanto o uso de pílula quanto no estado de climatério ou de menopausa, meninas que não se alimentam corretamente. Pode vir um percentual, sim, por uma parte de hereditariedade, tá? Pode ser um fator genético. Mas isso é o menos que a gente considera. Não é porque você tem a genética que você vai continuar com a celulite. Sim, por conta de tudo aquilo que eu falei. Tudo aquilo que você não fizer, tá? O que é importante? Vocês observarem como que é a celulite. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês identificarem melhor o que é a celulite. Como que ela é debaixo da pele. Ó, a celulite debaixo da pele, ela é assim, ó. Primeira imagem, essa imagem aqui, ó, do lado esquerdo, é onde tem, a gente tá vendo essas células amarelinhas? Aí é o depósito de gordura. Quando a gente tem a celulite, esse depósito de gordura, ele é menor. Quando a gente tem celulite, a gente tem um depósito de gordura maior, aumentado. Então, por isso que a gente tem aqueles furinhos. O que isso também pode ocasionar? A pele da celulite. Quando você tem a celulite, por ser nódulos maiores e não são de formas lineares, são irregulares, por isso que a gente percebe na pele. Além dos furos, a gente percebe aquela ondulação, tá? Então, uma pele que tem celulite, essa imagem aqui que você tem, da partezinha amarela ser a maior, que é de acúmulo de gordura, e a pele irregular, tá? Vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. Qual é o seu grau de celulite? O grau 1, o grau 2, o grau 3 ou o grau 4? Me fala aqui nas mensagens. Me respondam aqui, por favor. Qual é o seu grau de celulite? Grau 1 e grau 2, grau 3 ou grau 4, grau 2, ok. Grau 1 é a mais superficial, é só aquela que aperta. Grau 2 é aquela que já dá pra aparecer dependendo da calça. Grau 3 já é um grau mais acentuado, onde tem um processo inflamatório muito maior. Grau 3 tem muita celulite com parte que a gente chama, que você acaba tendo deformidades, né? Além do acúmulo, você fica com a parte do corpo deformada, né? Com deformidades por conta do grau severo da celulite. Agora eu tenho uma coisa pra falar aqui pra vocês, tá? Independente dos graus que existe, todos eles podem ser diminuídos, tá? Com a parte da alimentação. Então, você pode sim melhorar com a parte da alimentação, evitando alguns alimentos, consumindo outros, associando fitoterápicos. Tudo isso vai ajudar você a diminuir essa graduação de celulite, tá? O grau 1 é o mais comum da gente ter. Normalmente a gente fala que não tem celulite, mas na hora que aperta tem. Então toda mulher vai ter, o mínimo do mínimo é o grau 1. Não ter nada não existe, tá? Grau 0 não existe. Então a gente vai ter a partir do grau 1. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra vocês. Qual parte do corpo que você tem mais celulite? É no bumbum? É na perna, é no bumbum e na perna, é na parte do abdômen, é na parte do braço. Me fala aí aonde tá o seu maior acúmulo de gordura, de celulite. Abdômen e perna, glúteos, perna, lili, bumbum e coxas. Ok, né? Normalmente a mulher tem mais acúmulo perna e glúteo, tá? Isso é muito hormonal. Perna atrás da coxa, tá? Tanto na parte da frente quanto da de trás. É mais comum parte posterior, bumbum e posterior de coxa. Parte de adutor também e um pouco no quadríceps, tá? É muito comum em mulher. Abdômen pode acontecer também e na parte de braço, tá? O que eu quero que vocês entendam? Para que você não tenha celulite, o que precisa acontecer? Melhorar a parte de circulação, tá? Então, quem vai melhorar a circulação? Tanto a parte dietética de dieta, quanto a parte de atividade física.
E você também precisa diminuir a quantidade de toxina. Uma pessoa que tem muita celulite, ela vai ter um corpo que produz mais toxina. Da onde vem essa toxina? Vem da parte da alimentação. A má alimentação faz com que você tenha maior número de toxinas. A falta de atividade física e a irregularidade de alguns alimentos faz com que você tenha problemas na circulação. Então, como que a gente pode melhorar isso com a nutrição? A gente pode melhorar isso através da nutrição, através de uma dieta anti-inflamatória. Vocês têm ideia do que é uma dieta anti-inflamatória que não te traga inflamação, mais inflamação? Vocês têm ideia disso, do que é uma dieta anti-inflamatória? Se vocês não sabem, vou explicar o que é uma dieta anti-inflamatória. É uma dieta onde você consuma poucos alimentos ou que você exclua os alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos inflamatórios? Uma dieta anti-inflamatória é uma dieta onde você diminua o consumo de açúcar, porque o açúcar causa inflamação. É uma dieta onde você consuma menos álcool. O álcool também causa inflamação. Gordura também causa inflamação. Beber pouca água causa inflamação. Então, é uma dieta anti-inflamatória. É uma dieta onde você tem que consumir mais alimentos integrais, sementes, beber mais água, frutas, legumes, verduras, carnes magras. Então, tudo isso é uma dieta anti-inflamatória. O que esses alimentos vão acontecer? O que esses alimentos te promovem? Esses alimentos facilitam a circulação. Então, melhora o quê? Quando você tá numa dieta anti-inflamatória, quando você tem celulite, é porque o quê? Você tem pouca circulação. Quando você se alimenta de alimentos anti-inflamatórios, ele vai promover a sua facilitação de circulação. Então, vai melhorar o processo inflamatório. E vai melhorar também o quê? A textura e a aparência da pele. Tá? Então, quando a gente fala de se alimentar saudável, não é simplesmente eu quero perder percentual de gordura, tá? A gente fala de saúde. Quando a gente fala de celulite, não é só estético, não é só feio. Ela é um processo inflamatório. Isso não é legal. E o processo inflamatório, a gordura é inflamatória, você vai ter maior número de toxinas. É saudável você ter toxinas no corpo? Não, também. Então, dieta não é só estético, tá? Não é só feio. Faz mal à sua saúde. E aí você vai me perguntar, qual é o perfil alimentar que a gente deve seguir? Existe a dieta do Mediterrâneo, que é a que eu mais gosto. É uma dieta onde você tem carnes boas, você tem macronutrientes de maneira equilibrada, carboidrato, proteína e gordura de maneira equilibrada. Esses são os macronutrientes. Quando a gente fala dos micronutrientes, a gente vai estar falando dos legumes, das frutas, dos óleos, das sementes. Então, é uma dieta que você tem um equilíbrio. É uma dieta onde você consome alimentos de qualidade. Essa é a dieta perfeita. Aí a gente só precisa quantificar de acordo com cada objetivo, tá? Mas a qualidade, ela é excepcional. Quando a gente fala da dieta do Ocidente, é a dieta que a gente vive hoje. Fast food, cheio de açúcar, cheio de embutidos, cheio de farinha branca, cheio de lactose, cheio de álcool. A gente não se preocupa com nada, coloca qualquer coisa no seu organismo. A gente vai ter uma dieta que tem muita caloria, mas não tem alimentos que são construtivos, que trazem benefícios para a sua saúde. É contado como calorias, mas benefício a gente fica a desejar quando a gente pensa em uma dieta ocidental. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Tá muito rápido? Vocês estão entendendo? Se vocês entenderam até agora, o que é a celulite? O que causa a celulite? Qual a dieta que seria ideal pra gente viver, estar perfeitamente? O que a gente deve evitar? Por que é ruim a celulite? Que ela não é só estética e sim faz mal para sua saúde. Agora eu vou falar uma coisa que é de extrema importância. Eu, como nutricionista e educadora física, você já praticando atividade física, a gente já vai estar melhorando a parte de circulação e de diminuição de percentual de gordura e diminuição de peso.
Quando a gente fala de dieta, a gente já tá pensando em alimentos de melhor qualidade. Então a gente tá fazendo melhor escolha. Então se você já tá fazendo melhor escolha alimentar, a gente já tá quantificando, né? Se você passou no nutricionista e tá quantificando de acordo com cada objetivo, a gente vai fazer o que agora? A gente vai associar nesse processo de atividade física e de boa escolha alimentar. Já sei qual o perfil alimentar que eu vou seguir. É uma dieta mediterrânea, que é uma dieta anti-inflamatória. O que a gente vai precisar pensar agora? Em suplementos, tá? Em fitoterápicos. São compostos que vêm para potencializar, ajudar nesse processo de diminuir celulite. Um que eu gosto muito é o Dimplex. O que é o Dimplex? Dimplex, ela é um extrato do melão. Ele possui enzimas antioxidantes, tá? Então ele ajuda muito nesse processo de diminuir a função do TGP-alfa, que é o responsável por ocasionar a celulite. Então, esse extrato de melão vai ajudar a diminuir o processo de celulite. Olha essa imagem aqui. Essa aqui é uma imagem do crescimento de gordura que causa retenção líquida. Quando você tem aqui do lado, a sua pele fica mais linear. Por quê? Porque ele ajuda a diminuir o adipócito. Então, ele ajuda a diminuir essa gordura que tá grande, inflamada e grande, faz com que essa gordura diminua de tamanho. Lógico, se você não fizer a dieta e não fizer a parte do treinamento, ele não vai fazer milagre. Ele vai ajudar mais, de uma maneira mais sutil. Quando a gente faz junto com a dieta e alimentação, eu amo o resultado do Dimplex. O que é o Dimplex? É um extrato do melão. Normalmente eu prescrevo 40 microgramas ao dia. Não preciso usar mais que isso, tá? Então uma única dosagem de 40 microgramas já ajuda bastante a potencializar e diminuir o processo de celulite. Vou falar pra vocês uns queridinhos aqui, tá? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5. 5 suplementos que eu gosto muito de utilizar para diminuir o percentual de celulite. Vou mostrar aqui para vocês quais são os outros que eu gosto de associar com Dimplex. Então, assim, normalmente eu uso o Dimplex, ele é base, então ele sempre vai estar nas minhas prescrições de fitoterápicos. Aí eu gosto de utilizar Dimplex, 40 microgramas, junto, por exemplo, com centela asiática. O que é a centela asiática? A centela asiática, ela tem uma ação de agir no tecido conjuntivo, acelerando a integração e o metabolismo de lisina e de prolina, tá? O que é isso? Ele vai agir em substâncias que são fundamentais para a estrutura do colágeno. Você melhorando a estrutura do colágeno, tá? Melhorando essa parte de elasticidade, melhora também o que? A textura da sua pele. Quando a gente fala de celulite, a gente tem o depósito de gordura e a gente tem a irregularidade na sua pele, tá? E aí, quando a gente utiliza essa centela asiática, a gente ajuda bastante nesse processo. Ele diminui a parte de edema e melhora muito o processo de microcirculação. Quando a gente tem celulite, a gente tem o quê? Baixa circulação, tá? Então, Dimplex, adoro com centela asiática. 40 microgramas de Dimplex com 100 microgramas de centela asiática, acho perfeito. Você pode associar Dimplex, centela asiática e a cactínia. É muito antioxidante, ela é diurética. Quando a gente vê que além da celulite você tem problema de retenção, então eu faria no mesmo composto. Dimplex, centela asiática para melhorar a textura da pele e usaria a cactínia porque é um grande antioxidante, é um grande diurético para diminuir o quê? A retenção, tá? Então, assim, quando a gente vê o paciente, a gente precisa ver se ele só tem celulite, se ele tem celulite e a pele já começa a ter um pouco de ondulações, então tá faltando um pouco de elasticidade, então eu vou utilizar centela asiática junto. Se além disso, de celulite e de ondulações, ela tem problemas de muita retenção, posso associar os três. Dimplex, centela asiática e cactínia é uma boa opção. Faço uma vez ao dia também. Então, por exemplo, 40 microgramas de Dimplex, 100 gramas de centela asiática,
100 gramas de cactínia, isso uma vez ao dia. Além desses dois que eu falei, que é para melhorar a textura da pele, além de melhorar a textura da pele e além de melhorar a retenção, a gente também tem outras opções. Tem a Rutina, gosto bastante. Rutina, ele é um diurético que tem uma grande ação antioxidante. Ele ajuda muito no tratamento de deficiência venosa e linfática. Tem problema de parte linfática, ajuda bastante. Reduzir essa parte linfática, ajuda muito na síntese de diminuir o processo inflamatório. Se você tiver muita celulite, então você vai ter muita inflamação. Então você pode usar a Rutina junto com o Dimplex e de repente… Então assim, existem várias combinações que podem ser feitas. É o que eu sempre falo. Primeiro eu preciso avaliar o que você precisa, quais são as coisas que você precisa. E aí é onde a mágica acontece. Eu vou combinar compostos que eles têm sinergias. E aí essa sinergia vai ajudar na celulite, na densidade muscular, na flacidez, na retenção. Uma ação antioxidante, diminuir o processo inflamatório. Tem também a quercetina, que eu também sou apaixonada. Ela tem uma atividade bem grande de diminuir, ele ajuda muito no processo de diminuir a atividade inflamatória. É muito antioxidante, ajuda muito no processo de circulação, ajuda muito a diminuir edema, ajuda muito a diminuir a celulite, ajuda muito a diminuir os poros, entendeu? Então tem várias coisas que são de extrema importância. Falei pra você, 5 compostos que eu adoro. E aí vai depender do que você precisa e eu vou fazendo a combinação. Preciso fazer todos? Não. Posso escolher Dimplex como base e aí eu escolho mais 2 compostos. Aí a gente prescreve essa prescrição mais ou menos por 40 dias. Ela fez a dieta, ela fez a alimentação, ela usou o fitoterápico. Eu vou avaliar. Melhorou? Melhorou. Tá melhorando ainda? Posso repetir essa fórmula por mais 45 dias. Ou ela já não tá tendo mais retenção, ela tá bebendo mais água, ela melhorou a parte da alimentação, já diminuiu essa parte de retenção. Então eu posso tirar centela asiática e posso colocar, por exemplo, a quercetina para diminuir esse processo inflamatório. Então tudo depende, tá? Então são fitoterápicos que são excelentes, eles se combinam, são sinergistas, adoram essa composição, mas não precisam ser usados todos, depende de cada ciclo. Se eu faço por 2 vezes de 45 dias, se eu coloco 2 como base, troco o terceiro, então tudo depende. Mas tudo depende do quê? Alimentação, beber água, mudança de estilo de vida, parte de atividade física, tudo isso é de extrema importância para que realmente você diminua a celulite, tá? Então, qual é o princípio da dieta, da mudança do estilo de vida? Então, quando a gente fala de dieta, da parte suplementação, a gente precisa pensar que é para melhora de circulação e diminuir as toxinas, tá? A dieta vai fazer com que você melhore o seu intestino, você desintoxifique, diminua as toxinas, melhore o processo circulatório, melhore o processo de hidratação entre a parte da ingestão de água, melhora a saúde da sua pele, melhora tudo isso, tá? Então a gente precisa pensar a gente pode pensar também em alimentos, tá? Existem alimentos que podem melhorar isso, que são alimentos que melhoram a desintoxicação, que são antioxidantes, melhora a parte celular, melhora a textura da pele. São as cenouras, castanhas, morango, mirtilo. São alimentos saudáveis que vão promover esse aspecto de melhora de pele e celular. Para combater a inflamação, a gente precisa diminuir a ingestão de sal, a ingestão de produtos industrializados, produtos processados. Então, tudo isso para melhorar esse processo de retenção de inchaço, sal e sódio. Para melhorar os processos inflamatórios, os sinais inflamatórios, o que a gente precisa? Comer mais óleos de linhaça, de abacate, de gergelim, peixes. Então, todos esses alimentos melhoram o processo inflamatório. Então, eu falei da alimentação, eu falei do que é a celulite, o que causa a celulite, qual é o perfil alimentar que a gente tem que escolher, que é uma dieta do Mediterrâneo, quais são os fitoterápicos que pode ajudar a diminuir esse processo, Dimplex, centela asiática, cactínia, rutina, quercetina, Dimplex, tudo isso. E
alimentação, os alimentos têm também essa função de melhorar. Quando a gente quer diminuir a inflamação, a gente vai consumir alimentos que são mais ricos em óleos de abacate, de linhaça, de gergelim, comer peixe, ômega 3. Quando a gente quer diminuir a retenção e o inchaço, a gente diminui os alimentos com sódio e com sal. Quando a gente quer melhorar a textura da pele, ação oxidante, ação celular, a gente precisa pensar em alimentos como os legumes, cenouras, castanhas, oleaginosas, morango, mirtilo. Todos esses alimentos vão te ajudar nesse processo, tá? Agora eu vou abrir para pergunta para vocês, alguns minutinhos para que vocês perguntem e quais são as dúvidas de vocês. Morosil ajuda? Ajuda também, tá? Ajuda na gordura, muito mais na gordura do que na parte de celulite, tá? Mas eu não uso Morosil para celulite, eu uso Morosil para queima de gordura e aceleração de metabolismo. Como consumir os óleos? Pode ser em cápsula? Quais os óleos? Aqueles que eu falei, linhaça, abacate. Eu consumiria diretamente na salada, em alguma preparação, ou toma em jejum. Pode ser dessa maneira, tá? Tratamento estético também pode ajudar, tá? Drenagem, esses tratamentos que tem. Mas não adianta de nada se não fizer a dieta, o treino e a alimentação. Tá? Eu acredito no tratamento estético como um plus a mais, tá? Se com a dieta, com a alimentação, já é um processo que ele é lento e demorado, você acha que simplesmente uma massagem vai adiantar? Não. Só um creme? Não. Então, acho que vai muito além, tá? Chá de hibisco, ele é um diurético, tá? Ele ajuda a diminuir a retenção. Morosil é da cáscara da laranja. É um excelente fitoterápico para ajudar a diminuir gordura localizada. Ela vem da casca da laranja. Passa por um processamento, por um refinamento. Acho que alguém tinha perguntado alguma coisa sobre homem, né? Se homem pode ter celulite. Pode. É muito mais comum em mulher por conta da parte hormonal. Mas se o homem tiver sobrepeso com percentual de gordura alto, sim, pode ter celulite. Principalmente na parte abdominal, na parte de braço. Isso é mais comum aparecer em homem, mas homem pode ter sim, tá? Chá verde é bom para celulite, pode dar insônia. Chá verde, ele tem cafeína, então não pode ser utilizado à noite. Dependendo da sensibilidade que você tenha de dormir, de ser uma pessoa muito elétrica, eu não uso chá verde depois das 16 horas, porque pode atrapalhar o sono. Se você não tiver problema, até umas 18 horas pode usar. Mas normalmente eu não uso pra ninguém, tá? Eu uso no máximo na hora do almoço, da tarde no máximo. Pra celulite não, amor. Celulite, já falei, chá verde, ele vai diminuir a retenção. Se você só tem problema de retenção, ótimo. Celulite é aqueles compostos que eu te falei, tá? Chá verde abaixa colesterol? Ajuda a diminuir, mas eu gosto de fazer uma combinaçãozinha, tá? Ele sozinho eu não acho, tá? Eu gosto de usar alcachofra, dente de leão, outros compostos juntos com chá verde. Uma noite de sono influencia na celulite? Não. Cactínia como base, 100 microgramas, mais ou menos. Depende do que você for combinar, tá? Pode usar 100, 200, até 300, mas depende do quanto você combina. Quais são os outros sinergistas compostos que você vai utilizar e quantas vezes o dia você vai usar, tá? Mas pode ser 100 microgramas ao dia, já dá para ter um bom resultado, desde que esteja associado com outros, com Dimplex que eu falei, e aí depende do que você vai associar, mas é uma base. Como qualquer quantidade de chá verde ao dia, depende, amor, depende do que você quer de objetivo, depende da quantidade que eu vou utilizar. 100, 200, 300, não gosto de passar de 400 microgramas, tá? Normalmente eu utilizo de 200 a 400. Mas normalmente não é de uma vez, é distribuído e depende do que você precisa. Ah, você tá falando em chá, beber? Você pode beber 1 litro? Pode, mas a concentração é completamente diferente de um chá de 1 litro e de uma cápsula de 100 microgramas, tá? É muito diferente, tanto que você vai tomar o chá de 1 litro, um litro durante uma semana, na semana seguinte, 3 dias depois, você não vai fazer mais tanto xixi porque a concentração é bem pequena, tá? Acabei de falar, tá? Se for o chá, ele vai ter uma concentração
concentração menor, tá? Então é ideal você sempre estar trocando chá, combinando, não usando só chá verde junto com cavalinha, chá verde com hibisco, no outro dia só cavalinha, centela asiática existe chá, e você pode usar. E aí assim você vai, tá? Porque a concentração é completamente diferente do que você usar um manipulado, tá? Então a efetividade dele é diferente. Picolinato de cromo não serve para perder gordura, tá? Ele serve para diminuir a carga glicêmica, o açúcar que entra no seu sangue. Ele é legal para quem tá com uma dieta que tem um carboidrato mais alto, se você tiver resistência à insulina, se você tiver problema de diabetes, se você tiver problema com compulsão, gosta do picolinato de cromo, com 5-HTP e uma garcinia camboja para diminuir a vontade de comer doce e carboidrato, mas não é para perder gordura, tá? Perder gordura é fechar a boca, déficit calórico, comer menos do que você gasta de energia. Você tem uma circulação péssima. Faça atividade física, já vai te ajudar. Beba mais água, faça uma dieta anti-inflamatória. Corte os alimentos que fazem mal. Açúcar, bebida alcoólica, farinha branca, lactose, gordura. Tudo isso vai piorar o processo circulatório. E aí, se puder fazer drenagem, massagem, atividade física, tudo isso já vai melhorar, tá? Sua opinião, qual das duas opções dessas você falou seria melhor na sua opinião? Não tem a melhor. Todas elas são boas, só depende de cada situação. Colágeno Verisol. Colágeno para melhorar a parte de elasticidade e de flacidez. De nada adianta se você não comer a proteína na quantidade certa, se seu intestino não funciona bem, se você não bebe água o suficiente para poder mobilizar esse micronutriente, tá? Então, assim, não adianta tomar Verisol e não fazer as outras coisas. Você vai estar jogando dinheiro fora. Verisol, para ter uma melhor absorção, para ter uma melhor captação, ele tem que estar misturado com alguma outra coisa. Gosto bastante da vitamina C, não só o Verisol, não acho ele tão efetivo sozinho, eu combino com a vitamina C. Então, são alguns detalhes que são importantes. Só comprar o Verisol e tomar não vai adiantar de nada, tá? Meus amores, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estarem aqui, pelo carinho que vocês têm comigo, pessoa, como profissional. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero de verdade ter ajudado um pouquinho a entender o que é a celulite, quais são as causas, o que você pode fazer para melhorar. Você pode fazer na sua casa, mesmo com pouca grana. O que você precisa é sair da zona de conforto, parar de ser preguiçosa e fazer as coisas certas, tá? Obrigada pelo carinho a todos que estiveram aqui. Um beijo no coração. Se ficou alguma pergunta que eu não consegui responder, deixa no meu direct que eu respondo para vocês amanhã, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Excelente noite.